Já tá gravando? Já? Não, na hora lá eu corto. Aí, é o seguinte, não bota uma resposta prolongada demais, né? Entendeu? Porque na hora que bota na internet, o pessoal comprido demais assim, o pessoal... Não tem interesse. Boa tarde. Estamos aqui no nosso Papo Reformado, onde nós temos a presença do reverendo Antônio Moreira, pastor da Igreja Presbiteriana de Camaçari. Também aqui nos dá a alegria de estar conosco o irmão João, também que congrega juntamente conosco aqui na amada Igreja do Senhor. E nós estamos aqui comentando um pouco sobre a igreja, sobre o Evangelho e sobre situações que acontecem hoje na igreja, seja ela de cunho teológico ou comportamental. Então isso é muito importante e eu creio que essa nossa conversa, esse nosso diálogo estará trazendo grande edificação para todos aqueles que irão poder assistir esse nosso debate. E eu começo perguntando ao pastor Antônio Moreira, pastor reformado, defende a pregação expositiva na igreja, crê na suficiência das Escrituras, pela sua inerrância, pela sua autoridade, sendo ela como a nossa única regra de fé e prática. E eu pergunto ao pastor Antônio Moreira: ô pastor, diante de tudo isso que nós estamos vendo, igrejas se proclamando reformadas, mas na verdade, o que é uma igreja reformada e o que caracteriza uma igreja reformada? Uma igreja reformada, antes de mais nada, eu gostaria de emitir uma saudação a todos aqueles que estão nos ouvindo e, sendo direto na minha proposta desse nosso papo teológico, dizer que uma igreja reformada, ela, antes de mais nada, tem como qualidade eminentemente restrita ser uma igreja com bases fundadas nas Escrituras Sagradas tão somente. Não é uma igreja que utiliza a Bíblia como um dos pilares da sua existência enquanto comunidade religiosa, mas que tem unicamente nas Escrituras a sua regra de fé e prática. Perguntando aqui ao nosso amado irmão João, que está aqui há um tempo conosco, qual foi o impacto para a sua vida, saindo de uma igreja que não tinha assim, as Escrituras como única regra de fé e prática, e de repente o senhor se depara com o ensinamento do sola Escritura, só a palavra que nos leva ao solo Deo Glória? Como é que o senhor vê isso? Como o senhor está se sentindo hoje participando desse movimento reformado? Olha, primeiro saudar a todos, né, com a graça e a paz. Eu hoje me sinto uma pessoa realizada, né? Assim, espiritualmente, por ter encontrado um outro lado do cristianismo que eu não conhecia enquanto me denominava evangélico. Tanto que hoje nós costumamos chamar na nossa casa de cristão reformado, né? Porque essa palavra evangélico, né, já está até pejorativo. Isso, né? Então, assim, e hoje eu oro e peço a Deus para que, assim como Deus tocou no meu coração, eu fui alcançado pela graça, que outros que estão ainda presos, né, nesse evangelho aí que se diz um evangelho da prosperidade, né, que tem movido assim muitas pessoas, que seja alcançado pelo evangelho da graça, que foi o que eu encontrei aqui chegando na Igreja Presbiteriana Reformada. Amém. Obrigado, irmão. Então, voltando ao pastor Antônio Moreira, eu faço mais uma pergunta. Pastor, diante desse cenário conturbado que nós vivemos, falando de
de igreja, de evangelho. As escrituras hoje continuam sendo regra de fé e prática na sua totalidade? Olha, hoje nós estamos vivendo uma realidade onde se faz necessário uma distinção entre um crente reformado e um crente realmente reformado. Nós estamos vivendo um momento dificílimo onde as pessoas estão tentando fazer ajustes, né, com, não sei se o temor de diminuição de rol de membros, não sei se a preocupação em garantir uma maior popularidade, né, a pessoa de alguma maneira não perder a sua popularidade. Então, parece-me que, sobretudo, os pregadores, eles, com exceções, obviamente, mas eles têm perdido de vista aquela boa posição que João Batista, né, deixou firmado para nós, por força da própria ação do Espírito na sua vida, que importa que Jesus cresça e que ele, João, ou nós, homens, diminuamos. Então nós estamos vivendo uma época que nós estamos percebendo essa realidade. Nós percebemos igrejas reformadas começando a ter posições divergentes das posições reformadas, historicamente solidificadas, onde nós parece que estamos retornando àquela época onde alguns pensavam que tudo o que a Bíblia não proíbe pode ser feito, e precisamos voltar àquela postura que sempre marcou o calvinismo genuíno, que na verdade essa premissa do que não é proibido é permitido não funciona para o Evangelho. Na verdade, para o Evangelho, nós precisamos viver, e me permita fazer essa analogia, precisamos viver conforme preceitua o próprio ramo do direito, o direito administrativo, que tudo deve ter balizas legais, deve ser precedido por lei, cada ato administrativo. E nós, enquanto evangélicos, podemos fazer essa ponte dizendo que na igreja só deve ser feito aquilo que Deus mandou que fosse feito. De sorte que, resumindo aí, né, a nossa resposta a essa pergunta, nós percebemos que há uma carência de reforma dentro da própria igreja reformada. Já a sua resposta, o senhor já incluiu aí até dentro aí da sua fala a questão do culto. Hoje nós vemos que há uma diferença muito grande em relação ao culto. Em um determinado lugar o culto é de uma forma, em outro lugar. Ou seja, assim, olhando de forma geral, a liderança hoje eclesiástica, ela tem o cuidado de ensinar a sua igreja e até mesmo de levar a sua igreja a um culto puramente bíblico? A necessidade da igreja é urgente em relação a isso. E nós vamos perceber essa diferença dentro da mesma denominação. Nós vamos chegar numa igreja e perceber um culto que ele tem toda uma programação, toda uma sistemática, até chegar ao seu ponto maior, que é a pregação das Escrituras Sagradas. Ao passo que nós vamos chegar em outras igrejas e vamos perceber que existe toda uma organização litúrgica voltada para aquilo que entretém os homens e um tempo parco, um tempo extremamente exíguo é reservado para o momento onde pressupõe, onde se preconiza que Deus irá nos falar. Isso me faz perceber que nós nos tornamos, parece que estamos nos tornando mais importantes do que Deus.
Porque nós queremos falar, nós temos mais a falar para Deus do que Deus a falar para nós, é o que parece claro, né? O que na verdade fica estampado no modelo litúrgico atual. Uma outra coisa que eu preciso colocar ainda, né, complementando essa resposta, é que nós estamos vivendo uma época em que a liderança da igreja, principalmente o pastor, o presbítero docente na igreja, ele não tem tomado sobre si a responsabilidade da direção litúrgica da igreja, onde se permite diversas coisas, como coreografias, onde as pessoas estão fazendo do momento do louvor um momento de showman, e isso tem de fato trazido um prejuízo seríssimo. E preciso finalizar dizendo que o insucesso da igreja ou o sucesso da igreja estará atrelado ao culto. Se a igreja viver estritamente para agradar a Deus, Deus vai abençoar a igreja. Enquanto a igreja não entender isso, ela acabará se colocando numa condição de alguém que nada contra a correnteza. Irmão João, diante de tudo isso que o senhor ouviu, tanto a pergunta que foi feita, como a bela colocação do pastor Antônio Moreira, o senhor, por motivo de ética, eu peço que não cite o nome da denominação, mas o senhor tinha essa concepção, esse entendimento de culto, pelo fato de ter um culto totalmente bíblico, achando que o culto era algo que estava à mercê daqueles que estavam cultuando e poderia ser feito o que for. E qual foi o impacto na sua vida quando o senhor se deparou com um culto reformado? Seguinte, eu não sabia assim que existia, né? Porque não tinha o conhecimento. O fato de eu ter procurado e Deus ter me mostrado uma igreja reformada, onde tem a Bíblia como a única regra de fé, no meu próprio íntimo eu via que estava faltando algo. Eu só não sabia, eu não tinha assim certeza onde encontrar. E antes de me firmar mesmo na igreja presbiteriana de Camaçari, eu fiz visita em algumas igrejas, onde uma eu achei parecido, né, onde eu estava, e outras agradou um pouco o meu coração. Quando cheguei na presbiteriana, aí Deus confirma, né, assim, de ser aqui realmente que está se pregando as escrituras na íntegra como ela é. Então aí Deus confirmou, trazendo a nossa família também para cá, para junto congregarmos e assim aprender mais isso aí. Amém. Você que nos assiste, você está ouvindo o irmão citar a igreja presbiteriana. Nós apresentamos o pastor, sendo pastor da igreja presbiteriana, eu sou presbítero da igreja presbiteriana, mas com isso nós não queremos dizer que a igreja presbiteriana é a igreja que detém o conhecimento exaustivo das Escrituras Sagradas, que é a única igreja que defende a Bíblia como regra de fé e prática, mas nós estamos falando dela porque é uma igreja que surgiu da Reforma, é uma igreja que defende os princípios da Reforma, e nós louvamos a Deus por isso, que até hoje, apesar dos seus erros, ela ainda continua sendo uma igreja reformada, e espero em Deus que isso continue até a vinda de Cristo Jesus. Mas, continuando aqui com as respostas, com as perguntas e respostas, eu mudo um pouco de foco e eu pergunto ao pastor: pastor, diante do cenário político, os líderes e até mesmo membros evangélicos, cristãos, que são inseridos na política, essas pessoas, esses líderes, estão fazendo a diferença? Olha, eles equivocadamente acreditam que farão a diferença
imiscuindo-se no meio político e fazendo de alguma maneira o mesmo jogo político. O que eu percebo, e posso parecer um tanto direto, e quem sabe posso lhe parecer, você ouvinte, que eu estou sendo radical, mas o que me parece claro é que as pessoas, os líderes que estão assim agindo, eles estão contra o Evangelho, eles estão prestando um desserviço ao Evangelho e eles estão prestando um desserviço, inclusive, às pessoas com as quais eles estão se relacionando, que os têm por evangélicos, e nesses atos que eles comungam, eles acabam levando essas pessoas a não perceber a fé como o caminho viável quando estiverem no fundo do poço. Irmão João, nós sabemos que o Senhor é um homem envolvido na área social, presidente de associação, e sabemos que quando é chegado o momento eleitoral, pessoas procuram, principalmente cristãos, por saber da sua procedência religiosa, mas são confiáveis essas pessoas? Não. Porque assim, quando a pessoa se envolve na política, embora eles tenham um interesse, um plano, Um propósito que para ele possa dar certo. Mas no momento que ele faz aliança política, aí já deixa de prevalecer o seu propósito, o seu projeto, para ser assim realizado a aliança, o que a maioria, a bancada, ela decide. Então, a pessoa em si, individualmente, ele deixa de existir os seus desejos para realizar o que a bancada decidir. Então, não que as pessoas elas sejam totalmente queiram enganar, né? Assim, popularmente eles já vão com aquele propósito, mas pelo fato da pessoa individualmente não ter aquele poder, a palavra que ele fala aqui antes da política, depois que passa, e ele não sabe como é que vai ser sustentar. Então, por isso que muitos não termina não conseguindo cumprir a sua palavra, porque ele imagina, quando eu chegar eu vou fazer isso. Quando ele vê que chega lá, que existe aliança partidária e a maioria que domina, aí o projeto dele já se perdeu porque ele não consegue realizar. E tem muitas pessoas enganadamente, né, como o pastor bem colocou aqui, ele imagina uma coisa, mas e ele já leva com essa pessoa individualmente, ele já leva outras pessoas junto, né? Bem enfatizou o pastor Antônio, porque a ponto que você deixa de confiar totalmente em Deus, Deus não precisa de ajuda. Se Deus quisesse todos os vereadores crentes lá, ele já convertia todos. Só interrompendo o senhor um pouco, eu dentro também desse contexto, dessa fala, né, em relação ao cristão e à política, se criou, pastor, um jargão, chama até de jargão, onde os que defendem a ação direta de pastores, de líderes na política, conduzindo, e muitas pessoas têm até abraçado essa ideia de que se não tiver um representante político, a igreja fecha. O senhor concorda com essa posição? Não, eu não tenho como concordar com essa posição, até porque a igreja no primeiro século, ela não tinha políticos. A igreja no primeiro século viveu um período onde toda a máquina política do Império Romano foi utilizada com o fim de devastar a igreja.
E não poucos crentes foram expostos à situação de martírio, tiveram o despojo dos seus